Capítulo 1. O Guardião das Memórias. O cheiro de café fresco preenchia a varanda, enquanto o céu se tingia de laranja no horizonte. Meu avô balançava lentamente na cadeira de balanço, com aquele olhar perdido entre o passado e o presente, como se estivesse vendo além da paisagem que se estendia à sua frente. Você já parou para pensar quanto de história cabe nas rugas de um rosto idoso? Quantas vivências, quantos saberes, quantas aventuras. Sempre que visito o interior de Minas Gerais, algo mágico acontece. O tempo parece desacelerar, convidando-nos a apreciar os pequenos detalhes. O canto dos pássaros ao amanhecer, o café coado na hora, as conversas prolongadas na porta da rua. E foi nesse cenário, entre montanhas verdejantes e casas de janelas azuis, que meu avô Joaquim, o guardião das memórias da família, compartilhou histórias que moldaram não apenas minha infância, mas também minha visão de mundo. Meu neto, ele sempre começava assim, ajeitando o chapéu de palha sobre os cabelos brancos. O Brasil que poucos conhecem vive aqui no interior. Cada causo que vou lhe contar é um pedaço da nossa identidade que não se encontra em livro nenhum. Naquelas tardes, sentado aos pés do meu avô, descobri um Brasil profundo, cheio de sabedoria popular, de crenças antigas, de personagens extraordinários e de lições que nenhuma escola poderia ensinar. Era um Brasil narrado com o sotaque cantado do interior, embalado pelo tilintar da colher no copo de requeijão que servia de xícara. Hoje quero compartilhar com você esse tesouro. Uma coleção de causos que meu avô contava. Histórias que transitam entre o real e o fantástico, entre o cotidiano e o mágico, entre o riso e a reflexão. São relatos que nos reconectam com nossas raízes e nos fazem lembrar que, na simplicidade da vida interiorana, existe uma riqueza incalculável. Prepare seu coração para uma viagem pelas estradas de terra da memória, pelas fazendas onde o tempo corre mais devagar e pelas pequenas cidades onde cada pessoa tem um causo para contar. Vamos juntos desvendar os segredos e as maravilhas que só existem nos relatos do interior do Brasil. Capítulo 2. O mistério da viola que tocava sozinha. Todo músico do interior tem um pacto com sua viola, mas o Zé do Rancho tinha algo diferente. Meu avô sempre começava esse causo de forma misteriosa, baixando a voz como se estivesse compartilhando um segredo valioso. Zé do Rancho era um violeiro conhecido em toda a região. Morava num sítio afastado e raramente aparecia na cidade, exceto para as festas de São João ou algum casamento importante. O que intrigava a todos não era apenas sua habilidade extraordinária com a viola, mas os rumores de que, mesmo quando ele não estava em casa, sua viola continuava a tocar. Você já parou para pensar no poder que a música tem de atravessar barreiras e criar pontes invisíveis? No interior, a música é mais que entretenimento. É um elemento de união, de celebração e, às vezes, de mistério. Uma noite, contava meu avô ajeitando-se na cadeira, eu e seu tio avô Antônio passávamos perto do sítio do Zé depois de uma pescaria no rio. Era tarde e sabíamos que Zé estava viajando para Diamantina. Mas então ouvimos o som inconfundível de uma viola tocando aquela moda de viola que só o Zé sabia tocar. Meu tio Antônio, homem corajoso que não acreditava em superstições, decidiu investigar. Aproximou-se lentamente da janela lateral da casa e viu, iluminada apenas pela luz do luar que entrava pela fresta, a viola de Zé apoiada na parede, vibrando e produzindo melodias como se dedos invisíveis a tocassem. No dia seguinte, encontramos o Zé na feira. Com todo o respeito, perguntei sobre o ocorrido, dizia meu avô com um brilho nos olhos. Ele apenas sorriu, mastigou lentamente o fumo de corda e disse: Seu Joaquim, viola bem tratada é como gente. Tem vida própria.
Quando a saudade aperta, ela chama seu dono de volta para casa. Anos mais tarde, descobrimos que Zé tinha um irmão gêmeo, Joca, que vivia escondido devido a uma promessa feita pela mãe. Enquanto Zé viajava, Joca saía do seu esconderijo e tocava a viola do irmão para manter a memória musical viva. O mistério tinha explicação, mas isso não diminuía a beleza do causo. Essa história me ensinou que no interior do Brasil, o extraordinário frequentemente se mistura ao cotidiano. As pessoas não apenas vivem suas vidas, elas criam narrativas, transformam o comum em extraordinário e preservam tradições através de histórias que parecem fantásticas aos olhos dos forasteiros. E você já presenciou algo aparentemente inexplicável que depois se revelou uma bela história humana? Essa capacidade de transformar o cotidiano em narrativa é talvez uma das maiores riquezas da cultura interiorana brasileira. Capítulo 3. A benzedeira e o poder das palavras. Nunca subestime uma senhora de idade com um ramo de arruda na mão. Este era o aviso que meu avô sempre dava quando começava a contar histórias sobre Dona Sebastiana, a benzedeira mais respeitada num raio de 10 cidades. No interior do Brasil, as benzedeiras ocupam um lugar especial na comunidade. São guardiãs de conhecimentos ancestrais, mulheres que curam muito mais do que o corpo físico, curam a alma, aliviam angústias e principalmente oferecem esperança quando os médicos do posto de saúde, quando existem, já deram seu veredito final. Dona Sebastiana vivia numa casa simples de barro e telha na entrada da cidade. O terreiro era repleto de ervas medicinais cuidadosamente cultivadas. Arruda, alecrim, guiné, manjericão e dezenas de outras plantas, cujos nomes muitos desconheciam. À sua porta, uma fila se formava todas as manhãs, com pessoas vindas até de municípios vizinhos. Uma vez, seu primo Paulo, ainda criança, sofria com uma verruga teimosa que crescia na palma da mão, contava meu avô. Os médicos da capital sugeriram uma pequena cirurgia. Mas antes disso, sua avó insistiu em levar o menino até Dona Sebastiana. Você consegue imaginar a cena? Uma senhora de quase 80 anos, curvada sobre a mãozinha de uma criança amedrontada, murmurando palavras que soavam como um idioma antigo, enquanto passava um ramo de arruda sobre a verruga. Finalizou o ritual amarrando um barbante com 9 nós em torno do pulso da criança e instruiu: quando a lua minguar, o barbante deve ser enterrado sob uma bananeira. Quando o barbante apodrecer, a verruga terá desaparecido. E desapareceu? Você deve estar se perguntando. Meu avô garantia que sim. 3 semanas depois, não havia sinal da verruga, e o menino que antes escondia a mão envergonhado, agora a mostrava orgulhoso, como quem exibe uma medalha. O que me fascina nessas histórias não é determinar se há ciência ou superstição por trás de tais curas. O que importa é como esses rituais conectam as pessoas ao seu patrimônio cultural, a sabedoria passada de geração em geração. Benzedeiras, como Dona Sebastiana, carregam em seus gestos e palavras um pedaço vivo da história brasileira. Uma história que antecede os hospitais, as farmácias e até mesmo as cidades, como as conhecemos hoje. O poder dela não estava nas ervas, nem nas palavras, dizia meu avô com convicção. Estava na fé que ela inspirava nas pessoas. Quando você acredita verdadeiramente que pode sarar, seu corpo encontra forças que nem você sabia que tinha. Hoje, quando visito o interior, ainda encontro essas figuras extraordinárias, talvez menos numerosas, talvez mais discretas, mas ainda ali, guardando saberes que nossos smartphones e Google não conseguem replicar. São pessoas que nos lembram que há conhecimentos que só se transmitem pelo olhar, pelo toque, pela presença. Capítulo 4. O contador de estrelas e as previsões do tempo. Seu Chico Estrela não sabia ler nem escrever, mas conhecia o céu melhor que qualquer astrônomo formado. Meu avô sempre começava assim
O caos do homem que fazia previsões meteorológicas mais precisas que o jornal da TV. No sítio onde morávamos durante minha infância, a agricultura dependia completamente das chuvas. Não havia sistema de irrigação e um plantio na época errada significava a perda de toda a colheita. Por isso, seu Chico era uma figura tão importante na comunidade, ele sabia ler o céu. Toda noite, pontualmente às 8 horas, seu Chico saía para seu quintal e observava as estrelas por exatos 30 minutos. Não usava telescópio, apenas seus olhos experientes e uma memória extraordinária que guardava padrões invisíveis para o resto de nós. Depois desse ritual, ele sempre fazia suas previsões. Quando começaria a estação chuvosa, quais semanas teriam secas inesperadas, quando viria aquela geada que poderia matar as mudas novas. Uma vez, relembrava meu avô com admiração, toda a região estava se preparando para plantar, confiando na previsão da estação meteorológica da capital, que garantia chuvas regulares nas próximas semanas. Apenas seu Chico discordava. Guardem as sementes, ele advertiu. O céu está me dizendo que teremos mais 3 semanas de seca braba. Você pode imaginar o dilema que isso causou na comunidade. A maioria dos fazendeiros confiou na ciência oficial e plantou. Apenas meu avô e mais 3 vizinhos ouviram o conselho de seu Chico. O resultado? 3 semanas de sol inclemente, sem uma gota de chuva. Exatamente como previsto. Aqueles que plantaram perderam tudo e tiveram que comprar sementes novamente. Como o senhor consegue? Perguntei certa vez ao próprio seu Chico, enquanto ele me mostrava a constelação do Cruzeiro do Sul. Sua resposta foi simples e profunda. Meu filho, quem passa a vida inteira olhando para cima, aprende que o céu nunca mente. É só saber escutar o que ele está dizendo. O que mais me fascina nesse caos não é apenas a precisão das previsões, mas o que ele representa. Um conhecimento tradicional, construído através de gerações de observação atenta da natureza. Este saber, que não vem dos livros nem das universidades, tem sustentado comunidades rurais por séculos. No interior do Brasil, pessoas como o seu Chico são bibliotecas vivas, guardando conhecimentos que correm o risco de se perder em nossa era digital. Seu método de previsão meteorológica combinava observação das estrelas, comportamento dos animais, formato das nuvens e dezenas de outros sinais que a maioria de nós nem nota mais. O problema do homem moderno, dizia meu avô, citando seu Chico, é que ele olha tanto para as telas que esqueceu de olhar para o céu. Capítulo 5. A festa do divino e o milagre da abundância. Os olhos de meu avô sempre se iluminavam quando chegava junho, época da festa do divino em nossa cidade. Vou te contar sobre o ano em que o divino multiplicou a comida. Ele começava, ajeitando-se em sua cadeira favorita. No interior do Brasil, especialmente em Minas Gerais e Goiás, a festa do Divino Espírito Santo é uma celebração que mistura fé, tradição e comunidade. Por semanas a cidade se prepara. Bandeirolas vermelhas são penduradas nas ruas, ensaiam-se folias, preparam-se comidas típicas e, principalmente, organiza-se o grande almoço comunitário que acontece após a missa solene. Em 1974, narrava meu avô, nossa região sofria com uma seca terrível. As colheitas tinham sido fracas, o gado estava magro e muitas famílias passavam dificuldades. Os organizadores da festa chegaram a cogitar cancelar o tradicional almoço e comunitário, pois não haveria comida suficiente para todos. Você consegue imaginar o dilema? A festa do divino sem o almoço seria como Natal sem ceia. Era impensável. Foi quando Dona Ritinha, a cozinheira mais respeitada da cidade, teve uma ideia. Vamos fazer o almoço mesmo assim. Cada família traz o pouco que puder e confiamos que o divino providenciará. Naquele domingo de festa,
O pátio da igreja estava decorado como sempre. A procissão saiu da matriz com a bandeira vermelha do Divino à frente. Percorreu as ruas da cidade e retornou para a missa. Depois, todos se dirigiram para o almoço comunitário com uma mistura de fé e apreensão. O que aconteceu em seguida, dizia meu avô baixando a voz como quem conta um segredo, muitos chamam de milagre. As panelas que pareciam ter comida para alimentar apenas 100 pessoas acabaram servindo mais de 300. Todos comeram à vontade. Arroz com suã, tutu de feijão, lombo assado, galinhas caipiras e ainda sobrou comida que foi distribuída para as famílias mais necessitadas. Meu avô participou pessoalmente desse almoço e jurava que viu com seus próprios olhos as panelas que não esvaziavam, por mais que se servisse delas. Alguns dizem que foi apenas a generosidade das pessoas, que no último minuto trouxeram mais comida do que haviam prometido. Outros garantem que foi um verdadeiro milagre do divino. Eu prefiro acreditar que foi um pouco dos dois. O que torna esse caso especial não é definir se houve ou não um milagre literal, mas compreender como ele ilustra perfeitamente o espírito das comunidades interioranas brasileiras. A capacidade de compartilhar mesmo quando há pouco, a fé que move montanhas e, principalmente, a certeza de que juntos somos mais fortes que qualquer adversidade. A festa do Divino continua acontecendo em centenas de cidades do interior do Brasil, mantendo viva uma tradição que remonta ao período colonial. Quando você participa de uma dessas celebrações, não está apenas comendo uma deliciosa comida típica ou assistindo a manifestações folclóricas, está conectando-se com séculos de história brasileira, com gerações que vieram antes e que manterão essas tradições vivas depois de nós. O verdadeiro milagre, concluía meu avô com um sorriso sábio, é como essas tradições resistem ao tempo, alimentando não apenas nossos corpos, mas principalmente nossas almas. Capítulo 6. O violeiro que enganou o Saci. Você já ouviu falar do Saci Pererê? No imaginário brasileiro, poucos personagens são tão conhecidos quanto esse travesso ser de uma perna só, com sua carapuça vermelha e cachimbo. Mas para meu avô, o Saci não era apenas uma lenda. Era uma presença real nas matas que circundavam nossa pequena cidade. Ninguém se metia com o Saci mais que Tião Violeiro, começava meu avô, rindo antes mesmo de entrar na história, propriamente dita. E ninguém conseguia enganar o diacho como ele. Tião era conhecido por duas coisas: sua habilidade extraordinária com a viola e sua língua afiada que não poupava nem autoridades nem entidades folclóricas. Tocava em festas, de casamento, batizados e velórios, sempre com um repertório que alternava entre o sagrado e o profano. Uma noite, narrava meu avô, Tião voltava de uma festa na fazenda do Cedro, já passava da meia-noite. O caminho atravessava um trecho de mata fechada que todos evitavam depois do pôr do sol. Mas Tião, com 2 doses de cachaça no corpo e a confiança de quem conhecia cada palmo daquelas terras, não temeu. No meio da trilha, começou o zunido característico, aquele assobio que arrepia até os pelos do braço mais corajoso. Um redemoinho pequeno formou-se à sua frente, levantando folhas secas. E lá estava ele, o Saci em pessoa, sorrindo com malícia. "Boa noite, violeiro", disse o Saci. "Se quiser passar por esse caminho, vai ter que tocar para mim até o amanhecer." O Saci, você deve saber, adora um desafio e não deixa suas vítimas em paz até conseguir o que quer. Muitos já ficaram perdidos na mata por horas, outros tiveram seus pertences escondidos, alguns até perderam a sanidade temporariamente após encontros com essa figura folclórica. Tião, porém, não era homem de se assustar facilmente. Pensou rápido e respondeu: "Toco sim e com gosto, mas tenho uma condição.
A cada moda que eu tocar, você precisa dançar exatamente como eu mandar. O Saci, confiante em sua agilidade sobrenatural, aceitou prontamente. Tião então tirou sua viola das costas e começou a tocar um cururu animado, ritmo tradicional do interior paulista. Dance pulando apenas com o pé esquerdo, ordenou ao Saci. Ora, sendo o Saci uma entidade de uma perna só, justamente à esquerda, isso não representou dificuldade alguma. Ele pulou e girou com uma energia impressionante. Depois de terminar a primeira moda, Tião anunciou: agora vou tocar um recortado mineiro. E você deve dançar apenas com o pé direito. O sorriso sumiu do rosto do Saci, como dançaria com um pé que não possuía. Tião havia encontrado o único desafio que o travesso não poderia vencer. O Saci ficou tão impressionado com a esperteza de Tião que, ao invés de se irritar, caiu na gargalhada, contava meu avô. Daquele dia em diante, tornou-se amigo e protetor do violeiro. Sempre que Tião precisava encontrar um objeto perdido ou queria saber algum segredo da mata, o Saci aparecia para ajudar. Esse causo, que meu avô contava nas noites de lua cheia, ensina mais do que apenas uma história divertida sobre um personagem folclórico. Ele revela como, no interior do Brasil, a inteligência e a criatividade são mais valorizadas que a força bruta. Mostra como nossas lendas folclóricas permanecem vivas no imaginário popular, misturando-se ao cotidiano. E, principalmente, ilustra a capacidade brasileira de transformar potenciais adversários em aliados através do bom humor e da sagacidade. Nunca subestime um caipira de fala mansa, concluía meu avô. Por trás daquela simplicidade, muitas vezes se esconde uma esperteza que nem o Saci consegue superar. Capítulo 7. A parteira e o nascimento dos gêmeos no escuro. Mãos que trazem vida ao mundo são abençoadas 7 vezes. Esta era uma das frases favoritas de meu avô quando começava a contar histórias sobre Dona Doralice, a parteira que trouxe ao mundo quase 3 gerações de crianças em nossa região, incluindo a mim e a meus irmãos. Em um tempo em que hospitais eram luxos distantes e médicos raramente visitavam as pequenas comunidades do interior, as parteiras eram figuras essenciais. Mais que auxiliares no parto, eram conselheiras, psicólogas e, frequentemente, as primeiras a identificar problemas que exigiriam intervenção médica mais séria. Na noite em que seus tios gêmeos nasceram, começava meu avô, uma tempestade descomunal caiu sobre nossa região. Raios cortavam o céu e o Rio das Pedras transbordou, isolando completamente o sítio dos Ipês, onde sua avó estava prestes a dar à luz. Você consegue imaginar o cenário? Uma casa simples, iluminada apenas por lamparinas, pois a tempestade havia derrubado os poucos postes de energia elétrica da área. Uma mulher em trabalho de parto, sem acesso ao hospital ou médico. E como desafio final, a suspeita de uma gestação de gêmeos, algo que aumentava significativamente os riscos naquelas condições. Meu avô montou em seu cavalo mais resistente e seguiu pela tempestade para buscar Dona Doralice. Atravessaram juntos 5 quilômetros de estrada de terra transformada em lamaçal, sob chuva torrencial. Quando chegamos, relembrava meu avô, com emoção na voz, sua avó já estava em trabalho de parto avançado. A dor era tanta que ela mordia um pedaço de couro para não gritar e assustar as outras crianças da casa. Dona Doralice, então, com seus 60 anos, tomou controle da situação imediatamente. Mandou ferver água, separou seus instrumentos limpos, preparou ervas que ajudariam no processo e, principalmente, trouxe calma para aquele ambiente tenso. O primeiro bebê nasceu sem maiores complicações, mas o segundo estava em posição invertida, o que médicos chamam de pélvica, e parteiras experientes como Dona Doralice sabiam ser uma das situações mais perigosas em um parto natural. Foi nesse momento crucial que aconteceu.
O último lampião apagou-se, deixando o quarto em completa escuridão, contava meu avô. Não tínhamos mais querosene. As velas haviam acabado e a tempestade parecia bloquear até a luz da lua. Num cenário moderno, isso seria motivo para pânico absoluto. Mas Dona Doralice apenas sorriu na escuridão e disse com uma voz tranquila: "Luz é bom para quem não conhece o caminho." Minhas mãos já trouxeram tantas crianças ao mundo que poderiam fazer isso dormindo. E assim, guiada apenas pelo tato e por décadas de experiência, ela conseguiu reposicionar o segundo bebê e auxiliar seu nascimento sem qualquer complicação. Quando finalmente conseguiram acender um fósforo e improvisar uma luminária com azeite, lá estavam 2 meninos saudáveis, meus tios José e João, que hoje são avós e contam essa história com o mesmo orgulho que meu avô. Dona Doralice nunca aceitou pagamento em dinheiro por seus serviços, explicava meu avô. Recebia apenas o que as famílias pudessem oferecer: ovos, galinhas, um saco de feijão novo ou simplesmente a satisfação de ver mais uma vida começando bem. Esse caos ilustra não apenas a importância das parteiras tradicionais na história do interior brasileiro, mas também como o conhecimento prático, passado de geração em geração, muitas vezes superava adversidades que pareceriam insuperáveis pelos padrões atuais. Essas mulheres extraordinárias, com pouca ou nenhuma educação formal, carregavam em suas mãos a sabedoria acumulada de séculos. Nem todo conhecimento vem dos livros, concluía meu avô. Alguns dos saberes mais valiosos são aqueles transmitidos pelas mãos. Capítulo 8. O homem que conversava com as abelhas. Em toda a comunidade do interior, existe pelo menos uma pessoa que parece ter um dom especial com os animais, dizia meu avô, preparando-se para contar um de seus causos favoritos. Na nossa cidade, esse homem era Seu Juvenal, o apicultor que conversava com as abelhas. Seu Juvenal era uma figura peculiar. Alto, magro, sempre vestido com roupas claras e um chapéu de palha de abas largas. Morava sozinho em uma pequena propriedade nos arredores da cidade, onde mantinha mais de 50 colmeias. O mel que produzia era famoso em toda a região. Dizia-se que tinha propriedades curativas que nenhum outro possuía. O que fascinava a todos, explicava meu avô, não era apenas a qualidade do mel, mas como Seu Juvenal trabalhava com suas abelhas. Enquanto outros apicultores usavam roupas especiais, máscaras e fumegadores, ele simplesmente se aproximava das colmeias sem qualquer proteção, como se estivesse entre amigos. Você consegue visualizar isso? Um homem idoso caminhando tranquilamente entre milhares de abelhas que para qualquer outra pessoa representariam uma ameaça séria. As abelhas voavam ao seu redor, pousavam em seus braços, às vezes até em seu rosto, mas nunca o picavam. Uma vez, recordava meu avô, houve um incêndio que ameaçava atingir a propriedade vizinha à de Seu Juvenal. Os moradores da cidade organizaram uma brigada para combater o fogo, mas todos temiam se aproximar do apiário. O fogo avançava rapidamente e as colmeias estavam diretamente em seu caminho. Foi então que presenciaram algo extraordinário. Seu Juvenal aproximou-se das colmeias e começou a murmurar palavras que ninguém conseguia entender. Em seguida, gesticulou com as mãos de forma rítmica, como se estivesse regendo uma orquestra invisível. Para o espanto de todos, as abelhas saíram de suas colmeias aos milhares, formando uma nuvem escura no céu. O mais impressionante, continuava meu avô, inclinando-se como quem revela um segredo, foi o que aconteceu em seguida. As abelhas voaram diretamente para a linha do fogo, carregando pequenas gotas d'água coletadas de um córrego próximo. Eram tantas que, em pouco tempo, conseguiram diminuir significativamente as chamas, permitindo que os homens controlassem o incêndio antes que atingisse as casas.
Após o incidente, muitos questionaram seu Juvenal sobre seu método. Como conseguia tal controle sobre as abelhas? Era algum tipo de magia? Um dom sobrenatural? Sua resposta foi surpreendentemente simples. Não é controle, é respeito. Eu não dou ordens às abelhas. Peço sua ajuda e elas decidem se querem cooperar. Segundo seu Juvenal, seu segredo consistia em 3 princípios. Nunca demonstrar medo, pois as abelhas sentem o cheiro do medo. Sempre abordar a colmeia pela mesma direção, para não confundir as guardiãs e, mais importante, conversar com elas regularmente para que se acostumassem com sua voz e presença. O mais curioso, concluía meu avô, é que quando seu Juvenal faleceu aos 98 anos, todas as suas abelhas abandonaram as colmeias no mesmo dia. Ninguém conseguiu mantê-las ali depois disso, por mais que tentassem replicar os métodos do velho apicultor. Essa história, que para muitos pode soar como simples folclore, carrega uma verdade profunda sobre a relação do homem do campo com a natureza. No interior do Brasil, muitos desenvolvem uma conexão quase simbiótica com o ambiente natural. Uma relação de respeito mútuo que parece ter sido esquecida nos grandes centros urbanos. Seu Juvenal costumava dizer, lembrava meu avô com um olhar distante, que se todos tratassem a natureza com o mesmo respeito que ele tratava suas abelhas, o mundo seria um lugar muito diferente. Talvez esse seja o verdadeiro mel que podemos extrair dessas histórias. A doce lição de que somos parte da natureza, não seus donos. Capítulo 9. O tesouro das memórias compartilhadas. Sob o alpendre da casa antiga, enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja e púrpura, meu avô concluía suas histórias com um suspiro profundo. Meu neto, dizia ele ajeitando os óculos no rosto marcado pelo tempo, o verdadeiro ouro do interior do Brasil não está enterrado em lugar nenhum. Está aqui, nas histórias que contamos, nas tradições que mantemos vivas. Ao longo desta jornada pelos causos que meu avô contava, visitamos um Brasil profundo e autêntico. Um Brasil de violeiros que desafiam entidades folclóricas, de benzedeiras que curam com palavras e fé, de parteiras que trazem vidas ao mundo guiadas apenas e pelo tato em noites de tempestade. Um Brasil de festas religiosas, onde acontecem pequenos milagres cotidianos, de homens que preveem o tempo olhando para as estrelas, e de apicultores que conversam com abelhas. Você que me acompanhou até aqui, talvez se pergunte, qual o valor dessas histórias em um mundo cada vez mais digital, globalizado e padronizado? Por que preservar esses relatos que muitas vezes caminham na fronteira entre o real e o fantástico? A resposta é simples, porque essas histórias carregam nossa identidade cultural mais profunda. Elas são pontes que nos conectam não apenas com nosso passado, mas também com uma forma de sabedoria que não se aprende nos bancos escolares. Uma sabedoria nascida da observação atenta da natureza, da convivência comunitária e da sobrevivência em condições muitas vezes adversas. Cada vez que uma história deixa de ser contada, meu avô repetia com frequência, uma pequena luz se apaga no mundo. E ele estava certo. À medida que o Brasil se urbaniza e moderniza, corremos o risco de perder esse vasto repertório de conhecimentos tradicionais, essas perspectivas únicas sobre a vida, a morte, o tempo e a natureza. Quando você ouve um caos do interior brasileiro, não está apenas se divertindo com uma narrativa curiosa. Está participando de um ritual de preservação cultural tão antigo quanto a própria humanidade. Está mantendo vivo um Brasil que não aparece nos cartões postais nem nos documentários internacionais, mas que forma a base de nossa identidade nacional. Essas histórias nos ensinam lições valiosas. A importância do engenho e da criatividade para superar obstáculos, como Tião enganando o Saci.
O valor do conhecimento tradicional, como as previsões meteorológicas de seu Chico, a força da comunidade unida, como na festa do divino, o poder transformador da fé, como nas curas de Dona Sebastiana, e, principalmente, o respeito pela natureza, como no relacionamento de seu Juvenal com suas abelhas. Pequenas ações podem gerar grandes resultados ao longo do tempo. Meu avô, ao me contar esses causos nas tardes de domingo, não imaginava que eu os registraria e compartilharia com tantas pessoas, que eles inspirariam outros a resgatarem suas próprias histórias familiares, a conversarem com seus avós antes que seja tarde demais, a valorizarem esse patrimônio imaterial que corre o risco de desaparecer. Você também pode ser um guardião dessas memórias. Pergunte aos mais velhos de sua família sobre os causos que marcaram suas vidas. Registre essas histórias. Conte-as para seus filhos e sobrinhos. Transforme-as em desenhos, em músicas, em poemas. Dê-lhes nova vida em novos formatos. O Brasil do interior tem muito a nos ensinar, especialmente nestes tempos acelerados em que vivemos. Ele nos lembra da importância de desacelerar, de observar, de conviver. Nos ensina que nem tudo precisa de explicação científica para ter valor. Que a sabedoria não está apenas nos livros e universidades, mas também nas mãos calejadas de um agricultor, no olhar atento de um pescador, nas palavras precisas de uma benzedeira. No fim das contas, dizia meu avô com aquele sorriso sereno que só a idade avançada consegue produzir. O que realmente importa são as histórias que escolhemos contar e viver. E assim, termino esta coleção de causos, esperando ter plantado em você, leitor, a mesma semente que meu avô plantou em mim. O amor por essas narrativas que dão cor e textura à tapeçaria multicultural que é o Brasil. Que esse tesouro de memórias compartilhadas continue a enriquecer nossa compreensão do mundo e de nós mesmos por muitas gerações. Na próxima vez que você passar por uma pequena cidade do interior, pare um pouco. Sente-se na praça. Converse com os idosos que ali estão. Pergunte sobre os causos locais. Você ficará surpreso com as maravilhas que descobrirá. Maravilhas que nenhum guia turístico menciona, mas que compõem a verdadeira alma do Brasil. Fim da narrativa.